que difere uma pessoa que tira nota alta na redação e até a nota máxima de uma pessoa que não tira? E por que será que algumas pessoas conseguem aprender redação e outras não? Se você não consegue aprender redação da forma como você gostaria e não sabe por que isso acontece, fica aqui comigo nesta aula que eu vou te contar tudo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esta aula. Eu sou o professor João Matos, especialista em redação. Neste canal eu ensino redação de verdade, ou seja, aquela redação, aquele bom dissertar, aquela redação boa o suficiente para ser aprovada em qualquer exame que você queira prestar. E se você quer aprender redação, se você quer ser aprovado em algum exame, na verdade, você precisa aprender redação. Isso é um fato. Já se inscreve aqui no canal, porque aqui você tem um conteúdo denso. Aqui não são dicasinhas de redação, não. Aqui é um conteúdo aprofundado. Você quer ver mesmo? Eu tenho uma playlist aqui no canal de aulas completas. Dá uma assistida em algumas aulas lá e você vai ver o nível do aprendizado aqui neste canal. Qual que é o seu bloqueio para escrever redação? E qual é a nota que você tem tirado nas redações que você escreve? Já deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber. A primeira coisa que as pessoas se perguntam é: será que só os gênios que aprendem redação, aquelas pessoas que têm um talento especial, aprendem redação? Por isso que eu não consigo aprender? Será que é isso que acontece? Bom, primeiro, você precisa ficar sabendo que a imensa, esmagadora maioria das pessoas não é genial em redação. Não é. Eu posso afirmar isso com toda segurança. Basta você lembrar das suas turmas de escola, de todos os anos que você estudou, basta lembrar de quantas pessoas na sua sala de aula eram nota 10 em redação. Quantas? Olha, pelo menos falando por mim, 2, às vezes uma, no máximo umas 3. Já estive em turma que umas 3 pessoas eram nota 10 em redação, mas não passa disso. A imensa maioria, o restante, de uma turma ali de 30, umas 27 pessoas vão de medianas a ruim em redação. Medianas a ruins em redação. Isso é o que acontece. E qual é o indicador de que você está diante de uma pessoa que ela é genial em redação? Que ela sabe mesmo, que ela domina a redação e ela já nasceu com isso. Basta você ver as pessoas que aprendem redação sem professor. Elas aprendem sozinha. Ela lê uma redação e ela já introjeta aquele modelo, já capta a forma como ela foi escrita e escreve da mesma forma. Então ela não precisa necessariamente de um professor. Quando você está diante de uma pessoa assim, você sabe que você encontrou uma pessoa que tem facilidade, tem dom da escrita. Só que não é o caso da maioria. E não são só os gênios que seguem carreira e se destacam. Não. Se fosse assim, só aqueles 2 alunos da sala que eram nota 10, só eles iriam ter uma carreira de sucesso e os outros iam tudo não ter carreira, não seguir carreira, não ter profissão. Então, não é isso que acontece. O que acontece é que se eles se esforçarem, eles vão seguir uma carreira de sucesso sim, provavelmente. Se eles se esforçarem, se eles não se esforçarem, eles podem até ser ultrapassados pelos outros que não têm a mesma facilidade que eles, mas têm o quê? Empenho. O empenho nessa hora conta muito mais do que você ter uma facilidade. Você quer ver um exemplo? Vou pegar um exemplo da ficção, mas é um exemplo que acontece na vida real mesmo. Você pegar aquela série da Netflix, O Gambito da Rainha, você tinha ali a personagem principal, que era a Elizabeth Harmon,
ela nasceu com um talento fora do padrão, fora do comum para xadrez. É tanto que ela jogava com diversos jogadores ao mesmo tempo e ganhava. Certo, ela nasceu com esse talento, só que ela jogava, num primeiro momento, até uma certa etapa da vida dela, ela jogava de forma intuitiva. Ou seja, ela não jogava de uma forma tão estratégica, tão pensada, tão estudada. Ela jogava por intuição. É tanto que algumas vezes em que ela estava diante de algum desafio, ela tomava ali aqueles tranquilizantes lá e ela via no teto lá as jogadas que ela precisava fazer. Quer dizer, não era uma coisa estratégica, estudada. E quando ela se deparou com um campeão americano, que era o Benny Watts, se não me engano. Quando ela se deparou com esse campeão, que era um estudioso e não nasceu com talento como ela perdeu para ele. Ela perdeu a final, depois perdeu jogando, apostando, perdeu diversas partidas ali apostando. Por quê? Porque ela não trabalhou o talento dela. O que foi completamente diferente quando ela começou a se empenhar e jogar mais de uma forma estratégica, analisando a jogada dos outros. Quando ela começou a estudar realmente e lapidar aquele dom, aí tudo mudou. Eu não vou falar mais para não dar mais spoiler do que eu já dei aqui, mas caso você queira assistir a série, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se uma pessoa que nasceu com um certo talento, ela não trabalhar aquele talento, a grande probabilidade é de que ela seja ultrapassada por pessoas mais esforçadas que ela. O próprio Benny, ele não nasceu com esse talento, isso é claro, porque depois quando... Eu não vou falar mais, senão eu vou acabar entregando o ouro aí da série todinha. Mas, num primeiro momento, ela perdeu para ele. E ele não era um cara talentoso como ela. Ele era um estudioso, ele estudava todas as jogadas. É tanto que houve momentos em que eles, conversando, ela perguntou para ele, você fica analisando as jogadas depois delas terem acontecido? O que poderia ter feito, o que poderia não ter feito? Aí ele falou assim, eu faço isso como todos os jogadores fazem. Só que ela não fazia isso. Porque ela acabou, já deixava de lado, já ia para a próxima. Quer dizer, ela não era uma estudiosa do assunto. Ela conhecia, lia sobre o assunto, mas ela não analisava, ela não jogava de forma estratégica assim no primeiro momento. Só depois que isso mudou. Bom, esse é um exemplo da ficção. Agora, vamos pegar um exemplo aí da vida real. O próprio Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele só conseguiu inventar a lâmpada depois de 1.200 tentativas. Caramba, isso é muita coisa. 1.200 tentativas, isso mostra que ele não era um cara que nasceu com aquele talento para física, ele foi um persistente. Isso é mais um exemplo de persistência, de empenho ali, trabalho duro, do que alguém que já nasceu com aquilo. Porque se ele já tivesse nascido com aquilo, com certeza ele não ia tentar 1.200 vezes. Ele ia muito menos, ele ia chegar na invenção muito mais rápido. E outros cientistas da época tentaram também, mas só que eles não conseguiram desenvolver a lâmpada, porque eles não foram tão persistentes quanto Thomas Edison. É claro que é bem provável que entre esses outros que tentaram e não conseguiram, havia alguém talentoso lá no meio. Só que ele não foi tão persistente quanto Thomas Edison. Thomas Edison foi persistência além da conta, né? Um exemplo de perseverança. Então, eu posso te afirmar com toda a segurança que não é só o talento, mas é o empenho. Então, para a redação não foge a regra. Se você se empenhar muito, num nível extremo, você pode até superar uma pessoa que tem o talento e não trabalhou com ele. Você quer ver? A redação, o que é a redação? A redação não é uma comunicação que você faz escrita? A redação é uma comunicação. Como a comunicação que eu estou fazendo aqui agora para você é a redação.
Eu estou fazendo exatamente uma redação oral aqui para você. É claro que é predominantemente expositiva, com alguns momentos narrativos, alguns momentos descritivos, mas predominantemente expositiva. E o que você faz no papel é exatamente a mesma coisa. A diferença é que é uma comunicação mais organizada, mais estratégica, mais pensada, mais cada coisa no seu lugar, cada elemento no seu lugar. Mas é exatamente o que você faz de forma oral. Seja quando você está explicando algo, algum conceito para alguém, algum conhecimento, você está transmitindo algum conhecimento, seja quando você está querendo convencer alguém, você está produzindo uma dissertação falada. E no papel, a diferença é que no papel você faz de forma mais organizada. Então não é uma questão de eu não consigo. Você consegue porque você faz isso o tempo inteiro. A diferença é que você não está fazendo da forma organizada como pede a escrita. É só isso. E que você precisa trabalhar um pouco mais isso. Trabalhar a organização. Bom, se você souber de alguém que está sofrendo com a redação, está apanhando ali, não está conseguindo desenvolver, já compartilha esse vídeo com alguém, já faz uma boa ação. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nessa situação, que se deparam com um papel e travam. Quando ela vai conversar, ela consegue expor o pensamento dela, mas na hora de passar para o papel, a coisa não vai. Eu tenho certeza que há pessoas desta forma, e se você conhece alguma, já compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar. Agora, a grande pergunta que você pode estar se fazendo: será que você consegue aprender redação? Será que você, no caso, será que eu consigo aprender redação? Você pode estar se fazendo essa pergunta. Será que eu consigo? Olha, é como eu disse, a redação ela é mais persistência do que talento natural. Talento natural, uma fração de pessoas tem. Uma fração, muito poucas pessoas. A maioria não tem esse talento e a maioria, não a maioria das pessoas que estudam, mas uma grande parte dessas pessoas que não têm talento, uma grande parte, entram na faculdade, passam em concursos e segue uma carreira, muitas vezes promissora. Então não depende de ter talento ou não ter talento, depende do quanto você se empenha. Tá aí um exemplo recente. Uma estudante da Paraíba, Aline Soares, que tirou nota 1000 no Enem 2020. O que ela disse na entrevista dela, no comentário dela? Que ela fazia 2 redações por semana. 2 redações por semana, hein? Pensa bem no que é isso. Isso equivale aí a mais de 100 redações em um ano. Será que você faz 100 redações em um ano? Mais de 100 redações em um ano? Pensa um pouco. Isso é um número muito expressivo. Quem tem dificuldade tem que correr atrás do prejuízo, não pode ficar de braços cruzados. Será que você se empenha nesse nível? Será que você se empenha o suficiente para desenvolver a sua escrita? Então eu vou fazer aqui um checklist com você, para ver se você se empenha mesmo ou não. Vai respondendo aí as perguntas, hein? Você sabe exatamente quais tipos de erros você está cometendo na redação nesse exato momento? Você sabe quais são os erros? Você já localizou, olha, eu tenho cometido muitos erros de vírgula, falando assim, de forma gramatical. Eu tenho cometido muitos erros de vírgula, eu preciso ver isso, mas eu já detectei que são erros de vírgula os meus problemas. Ah, não, eu estou cometendo muitos erros de não saber sustentar as minhas ideias. As sustentações que eu apresento, o corretor, ele costuma dizer que não estão bem desenvolvidas, não estão bem, faltou esclarecimento, faltou mais exemplos, mais embasamentos, por exemplo. Ah, eu já sei que eu estou errando nisso. Você sabe, você já tem essa clareza de onde você pode estar errando na sua redação? Você já analisou isso? E se você sabe, você tem estudado esses conceitos
os conceitos que estão por trás desses erros? Por exemplo, se o seu problema é vírgula, você tem estudado vírgula com mais ênfase, com mais força, com mais repetição? Você tem estudado? Você tem estudado a teoria e feito exercícios para sanar todas as dúvidas? Se o seu problema é sustentar as suas ideias, você tem estudado o conceito por trás de sustentar ideias? Como que você precisa fazer para sustentar melhor as suas ideias? Você tem estudado isso? Se você tem estudado, mas continua cometendo esses mesmos erros, você já tentou outro método de redação? Não, porque é assim, quem quer ir longe, quem quer ir além, ele não chora na porta não, como diz o Raul Seixas. O Raul Seixas diz que diante de uma porta fechada, ele fala assim, ó, faça, fuça e força, mas não chore na porta, arrebente essa porta. Quer dizer, você não vai, encontrou a porta fechada, você não vai ficar ali, então não posso ir além, não posso fazer mais nada. Não. Se o método que você está estudando não está dando conta de te ensinar, de ensinar da forma que você precisa, então vai procurar outro método. Mas você precisa resolver o problema. Você não pode estar consciente do problema e não estar fazendo nada. Aí você não vai aprender nunca mesmo a redação. Aí eu vou ser obrigado a concordar com você que você não consegue aprender redação. Porque você encontrou a porta fechada e não fez mais nada. Sentou ali e chorou. Então, se você está correndo atrás dos conceitos que estão defasados no seu conhecimento, agora a última pergunta: quantas redações você tem feito por semana? Será que você tem feito 2 como a Aline Soares, lá, estudante da Paraíba, que tirou nota 1000 no Enem? Será que você tem feito 2 redações por semana? Olha que isso exige uma dedicação a mais do que a média das pessoas. Bom, eu sei que isso tudo que eu estou falando dá trabalho. Eu sei que dá. Eu reconheço. Mas o que difere as pessoas que têm resultado, notas altas, conseguem notas altas, conseguem passar em exames, conseguem aprovação em vestibular, conseguem aprovação em concurso, das que não conseguem nada disso, é uma coisa só. Que essas pessoas que conseguem, elas têm elas tendem a optar, tendem a fazer escolhas pelas opções que lhes deixam mais uma posição de mais incômodo. Mais incômodo. Como assim? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, estudar redação, desenvolver a redação, exige mudanças. Você não vai conseguir desenvolver a redação fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Não vai. Não vai. Se o momento é esse, o momento é um momento que você precisa fazer um exame e passar nesse exame, você não vai passar se você não fizer nada de diferente. Exige mudanças. O momento exige mudanças. Exige um comportamento novo. Como que essa estudante fez. Muito provavelmente, se ela não fosse prestar o Enem, ela não iria fazer 2 redações por semana. Ela não iria. E essa mudança, esse comportamento novo, traz um desconforto. Traz, porque você nunca fez isso. Você nunca fez, você está saindo da sua rotina. Exige você abdicar de outras coisas que você iria fazer para reservar um tempo para escrever. Exige muito mais. Exige muito da pessoa. E isso é um inconveniente para a pessoa. Isso é um inconveniente. Esse inconveniente é o clássico sair da zona de conforto. Clássico. Só que aí é que está o problema. Aí que está o segredo. O segredo é que o crescimento em todos os níveis da nossa vida está fora da zona de conforto. Ele nunca está na zona de conforto. Nunca. Por quê? Quanto mais confortável uma situação para você, quanto mais conforto você está,
menos crescimento você está tendo. Pode escrever, pode ter certeza disso. Quanto mais em situação de conforto você se encontra, seja em qual área for, menos crescimento nesta área você está tendo. E vice-versa. Quanto mais desconfortável você está, mais crescimento você está tendo. Quer ver um exemplo? Quando você está diante de um conhecimento novo, você está ali tendo que aprender algo, está aprendendo algo, já vem imediatamente o desconforto, que é a dúvida. Você começa a ter dúvida, começa a ficar incomodado porque alguns conceitos são teóricos, você não está conseguindo aprender. Quer dizer, não é que você não está conseguindo, você está tendo dúvida ao entrar em contato com eles. Já vem o quê? A necessidade de esforço, de correr atrás do que falta para preencher essas dúvidas, para sanar essas dúvidas. Exige um esforço. O aprendizado ele não é uma atividade passiva. Não, é uma atividade ativa, que você precisa ir ativamente atrás do conhecimento. Você não fica ali parado, só lendo ali e já tá bom, não. Ali na leitura surgirão dúvidas, você vai ter que pesquisar outros conceitos, outras teorias. Você vai ter que conversar com pessoas especialistas para tirar dúvidas muitas vezes. Você vai precisar resolver questões que utilizem aqueles conceitos, que demandam aqueles conceitos. Então exige um esforço. No campo profissional, por exemplo, quando você vai ingressar em uma nova profissão, uma nova carreira, já vem imediatamente o desconforto, que é, você vai ter que aprender aquela carreira muitas vezes. Às vezes você já até se formou nela, mas a prática é muito diferente da teoria. Ou às vezes o mercado está muito diferente de como estava o conhecimento acadêmico sobre aquela área. O conhecimento acadêmico ele já está um pouco ultrapassado e o mercado já trouxe ali inovações e você precisa se adaptar àquelas inovações. Aprendizado. Surgem desafios que mexem com você, que te tiram da zona de conforto. Na vida pessoal não é diferente. Por exemplo, quando você vai fazer uma amizade, às vezes você quer fazer uma amizade com uma pessoa que você não conhece, ou às vezes até quer conquistar uma pessoa, você precisa ali, já imediatamente já vem o desconforto. A pessoa às vezes precisa se expor, muitas vezes você precisa se arriscar, abordando a pessoa muitas vezes. Mas tudo isso, todo esse desconforto, ele traz frutos. Uma vez que você se coloca em uma situação em que você precisa enfrentar o desconhecido, como por exemplo, quando você está entrando em contato com um conhecimento novo. O conhecimento novo ele é um desconhecido para você. Mas quando você se coloca numa situação em que você vai enfrentá-lo e você adquire esse conhecimento, automaticamente você aprendeu mais, você já sabe mais. Na situação profissional, a mesma coisa. Você, num primeiro momento, você entra em um desconforto, mas o crescimento ele vem após, quando a sua carreira deslancha, por exemplo. Na vida pessoal, a mesma coisa. O desconforto, quando você está conhecendo uma pessoa, e se de repente aquela era a pessoa, iria se tornar o seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou ia se tornar sua esposa ou seu esposo. Então, muitas vezes, ou em grande parte das vezes, na verdade, o ganho, o crescimento, ele vem após você se colocar em uma situação de desconforto. Então, o resumo dessa conversa é o seguinte: a zona de conforto significa estagnação. Toda vez, olha, analisa bem, analisa aí, faz uma autoanálise aí e vê em quais campos da sua vida você está em uma situação confortável. Conforto significa estagnação. Desconforto, crescimento. Então faz uma autoanálise na vida pessoal, profissional, na vida estudantil, se você é um estudante universitário, na vida acadêmica. Então, se você está numa situação de muito conforto, muito provavelmente você está estagnado. Você tem que se colocar em situações em que o desconforto venha.
E na redação é a mesma coisa. Bom, mas só que você sair da zona de conforto não é só você se deparar com o desconhecido, com o novo ali. Não é só isso. Tem mais coisas envolvidas aí na zona de conforto e na saída da zona de conforto. Que é quando você abre mão de um prazer para obter algum resultado, isso também é sair da zona de conforto. Quer ver, por exemplo, é desconfortável você deixar o TikTok, o Instagram, a Netflix, os passeios, os encontros com os amigos, as baladas, os barzinhos da vida. É desconfortável você largar tudo isso, deixar de lado para escrever redação. É desconfortável. Por quê? Porque essas coisas, essas atividades tendem a ser mais legais, mais atrativas, mais empolgantes, mais apaixonantes do que escrever redação. Tendem. É claro que há pessoas que gostam de escrever, mas a tendência geral é que a maioria das pessoas vão gostar mais dessas atividades e vão largar com sacrifício para poder escrever redação. Então essa é a tendência. Isso também é uma saída da zona de conforto. Voltando ao que aquela estudante da Paraíba falou, a Aline Soares, além dela ter dito que ela escrevia 2 redações por semana, ela disse outra coisa, que é uma aula. Ela falou assim, ó, eu deixei de lado o celular, tive de deixar de lado o celular para focar na redação. Para focar nos estudos e focar na redação. Para fazer 2 redações por semana, é claro que ela teve que deixar de lado o celular. Mas por que largar o celular? Por que largar? Será que isso resolve? Esse é o caminho? Bom, vamos analisar aqui. Ó. Imagina o seguinte situação. Você quer emagrecer. Você quer emagrecer, você está ali se esforçando para emagrecer. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é chegar alguém comendo aquele chocolate, sabe, airado, que desmancha na boca, sabe? Aquele chocolate ao leite. A pior coisa que pode acontecer é isso. Você quer? Você quer? Pior coisa que pode acontecer é isso. Muito amigo, né? A pessoa que faz isso, né? Pior coisa que pode acontecer. Vai ver a minha linha de raciocínio. Você ainda nesse intuito aí, nesse intento de querer emagrecer, você tá ali comendo sua saladinha ali, bem light, né? No restaurante. Chega alguém do lado ali comendo um Big Mac ali, com batata frita, Coca-Cola, aquele cheiro de lanche, sabe? Não, Big Mac não, vamos melhorar isso. O CBO, não sei se ainda o McDonald's ainda faz esse sanduíche, mas tinha um, na época que eu comia essas coisas, esses sanduíches, tinha um CBO que era frango, bacon e cebola empanada. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. O lanche, ele era de outro mundo. Imagina uma pessoa chegar lá com esse cheirão assim do seu lado e você comendo uma saladinha ali, se ele nem querendo olhar, mas sentindo o cheiro, né, que é inevitável. Tá ali, imagina uma situação dessa. Ou, vamos piorar um pouquinho mais. Você, nesse propósito de querer emagrecer, de querer entrar em forma, você vai acordar todos os dias às 5 horas da manhã para ir para academia, que é o tempo que você tem. Aí, em um determinado dia, você acorda, você abre o olho e você escuta imediatamente aquela chuva, aquela tempestade, torrencial. E o frio, aquele frio que você está assim, embrulhando com o cobertor e ele não está dando conta. Pior coisa que pode acontecer para quem precisa ir para a academia às 5 da manhã é acordar numa situação dessas, você não acha? E você precisa acordar cedo para ir estudar ou para ir trabalhar e aí de repente já está na hora de você ir dormir, aí o seu irmão te chama e fala assim, olha, vamos jogar aqui só uma partidinha aqui, e é o jogo que você mais gosta na vida, aquele jogo pelo qual você é viciado.
Imagina, fala assim, não, só 5 minutinhos. Pior coisa que pode acontecer com quem tem que acordar cedo é o irmão oferecer uma partida de um jogo do qual você é viciado. O que eu quero dizer com isso? A pior coisa que pode acontecer com quem precisa estudar redação, precisa pesquisar sobre um assunto, precisa aprender as técnicas de redação, pesquisar sobre um determinado assunto e escrever a redação, a pior coisa que pode acontecer é um feed ali de um Instagram da vida pipocando novidades ali, de tudo que é... Todos os seus amigos, parece que está tendo uma festa, todo mundo está na festa e só você não está, quando você não está olhando o feed, seja do Facebook, seja no Instagram. Não é essa a sensação? Imagina um feed desse ali ativo, chegando mensagem toda hora e você querendo estudar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós somos fracos, nós temos algumas fraquezas e se nós temos consciência dessas fraquezas, o que nós temos que fazer quando nós temos um propósito? Tirar essas fraquezas do nosso caminho, porque elas são um obstáculo. Elas são um obstáculo. Como é que você vai conseguir se concentrar numa redação, num estudo, num contexto como este? Não vai. Então, quais são os passos para que o que você precisa seguir com relação ao celular? E eu vou falar mais do celular especificamente nesta aula, mas há outros dispositivos que também são distraidores, que eles também, se eles não forem bem trabalhados, eles podem se tornar vilões. Mas eu vou falar do celular mais especificamente, que eu acho que é o maior deles. Quais são os passos que você pode seguir? Se você estuda com o celular, mais ainda você precisa seguir esses passos. Mas se você não depende do celular para estudar, você estuda pelo computador, por exemplo, ou nem usa computador, eu recomendo que você faça isso, porque isso vai trazer mais produtividade para os seus estudos. Primeira coisa é desativar todas as notificações. Todas. Eu sei que isso é um pouco radical, eu reconheço. Só que o meu nível de produtividade aumentou muito quando eu fiz isso. Porque por mais que você segure, resista para não olhar a mensagem que está chegando, as mensagens que estão apontando lá, que estão pipocando, por mais que você resista, em um momento ou outro você acaba olhando. Ou a chegada dela, a notificação, o som dela, tira a sua atenção, tira o seu foco naquele momento. Você fica pensando o que pode ser, se é alguma coisa urgente, às vezes. É claro que se é algo urgente não vai chegar por notificação, alguém vai ligar para você. Mas você fica pensando, olha, será que é uma notícia importante? A maioria não é, né? Esse aqui é um fato. Por isso, desativar todas as notificações. Você pode, assim, você fala assim, mas em que momento que eu vou ver essas mensagens? Porque assim, quando alguém manda uma mensagem para você, quando você larga tudo para ver essa mensagem, você está vendo a mensagem no tempo que a pessoa quer, não no seu tempo. Quem controla o seu tempo é você. Então, a única pessoa que pode determinar isso é você. O tempo é você que manda no tempo. Então você tem que ver no seu tempo, não no tempo da pessoa. Então você pode reservar um tempo depois dos estudos, por exemplo, para ver essas mensagens. De repente uma meia hora antes do almoço, não sei. Isso vai do tempo de cada um, né? Eu gasto uns 10 minutos no máximo olhando essas mensagens antes do almoço, por aí. E eu vou dizer por que eu só gasto 10 minutos, porque também tem outra técnica que eu vou te falar mais adiante aqui. Mas
O que você pode fazer é desativar o som, desativar a vibração dessas mensagens e deixá-la só como pop-up, por exemplo. Em muitos aplicativos você consegue fazer isso de modo que só vem a mensagem em pop-up em texto ali como se diz, naquela tela, quando você desliza a tela que mostra o status das mensagens, ou em selos nos aplicativos também. Os aplicativos, nas configurações celulares, você pode permitir que apareçam selos neles quando há mensagens, quando há notificações. Esse também é um recurso. Bom, mas você pode ser ainda mais radical como eu fui e que eu te garanto que me trouxe no meu estudo, no meu trabalho, trouxe muitos ganhos de tempo, de foco. Meu foco aumentou muito, minha produtividade aumentou muito, eu consigo fazer as coisas em menos tempo. Por quê? Porque além de tirar todas as notificações, eu fiz algo mais radical ainda. Eu seleciono as mensagens que eu quero ver, principalmente no WhatsApp. Eu seleciono pessoas que são da minha confiança e que eu sei que mandam mensagens boas. Eu vejo, eu abro as mensagens e se é um vídeo, um áudio, eu baixo a mensagem. Agora, aquelas pessoas que não mandam mensagens produtivas, que me interessem, eu nem baixo a mensagem. Além de eu tirar a notificação, eu já nem baixo a mensagem. Então, essa é uma técnica que você pode fazer. Claro que, às vezes, uma pessoa manda alguma mensagem, algum vídeo, depois manda uma mensagem cobrando, você viu? Bom, nesse caso, você vai lá e vê se a pessoa cobrar. Mas, em geral, você pode, muitas vezes, passar por cima. Nós não temos tempo suficiente para ver todas as mensagens que nos chegam. Não temos. Se você fizer isso, você vai ter que deixar de lado os seus estudos, por exemplo. Havia um tempo na minha vida que eu passava umas 2 horas só vendo mensagens, porque eu dava atenção para todas as mensagens que chegavam. E muitas delas, muitas vezes, me deixavam depressivo. Depressivo. Eu me lembro até uma vez que eu estava até com espírito positivo, animado, estava empolgado naquele dia. Eu vi uma mensagem ali, um vídeo de briga, que acabei ficando meio para baixo naquele dia. Quer dizer, nada positivo. Então você pode evitar isso, vai ser um ganho para o seu astral, o seu ânimo, e vai ser um ganho para o seu tempo também, para a sua produtividade. Bom, você pode também sair dos grupos, tá? Você pode sair dos grupos, e eu até recomendo que você saia dos grupos que não lhe interessam, e se for um grupo que te interesse, não deixe as notificações ativadas, você vai lá e vê as mensagens quando você quiser, mas não deixe as notificações ativadas, porque grupos tendem a ter muitas mensagens também em grupos. Quanto aos canais do YouTube, o YouTube também é outra fonte de distração. Eu sei que existem muitos canais interessantes, canais que ensinam de verdade mesmo conteúdos, canais úteis, canais grandes, só que eu recomendo que você só acompanhe, neste momento, os canais que estejam alinhados com o seu propósito. Canais que não estão alinhados com seus propósitos, não acompanhe agora, pelo menos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de alguns canais que fazem experimentos, que eles tratam de alimentação, de saúde, mas quando eu estou focado em um assunto, que eu quero aprender algum assunto, quero desenvolver mais um assunto, eu não vejo esses canais. Eu sei que eles estão publicando vídeos novos semanalmente, às vezes diariamente, mas eu nem olho para não cair na tentação de querer assistir. Eu já nem olho. Então, canais... Você pode evitar nesse momento canais de curiosidades, por exemplo, canais de humor. Nesse momento não vai agregar nada para você. Claro que num fim de semana que você não está estudando, você tem ali 1 hora livre, é claro, isso não é proibido. Não é que eu estou falando para você para abandonar de vez, mas em um momento, vamos supor, numa jornada de estudos, por exemplo, no meio da semana, não faça isso, não faça isso. Isso vai te desviar do seu foco.
Agora, você pode estar se perguntando assim, mas não dá para conciliar as duas coisas? O estudo e o celular? Não dá para eu estudar com o celular? Você precisa, até dá, mas você precisa tentar para algumas questões. Eu vou citar aqui a frase do Bruno Lacerda, que ele é consultor de marketing digital, e que ele disse assim, ó, no século XXI, somos inundados com informações irrelevantes. Não sabemos mais em que prestar atenção. Perdemos tempo investigando e debatendo questões secundárias. Bom, o que ele está falando aí? Que muitas questões que nos chegam, elas são secundárias, elas não são importantes para nós. Nós acabamos sendo envolvidos nessas questões e entrando em um debate, muitas vezes, nela, sendo que elas não estão no nosso foco. Ou seja, pura perda de tempo. Pura perda de tempo. Nós somos inundados por essas informações, muitas vezes, que são irrelevantes. Então, isso é favorecido principalmente pelo quê? Pelo celular. Não é que você não pode trabalhar com o celular, você pode, mas você precisa atentar que ele é uma fonte de distração. E se você quer ser o mestre em alguma área, você quer se destacar em uma área na vida, você precisa ter um foco paranoico para os conteúdos daquela área. Você tem que ter um foco paranoico, retardado, fora do normal para os conteúdos daquela área. Você tem que comer, respirar aqueles conteúdos se você quiser ir além dos demais, estar à frente dos demais. Redação, por exemplo. Você pode dizer assim, mas eu não quero ser um escritor. Eu não quero ser um escritor de redação. Tudo bem, eu até entendo que você não queira ser um expert em redação. Só que você quer ser um médico, por exemplo, muitas vezes. Você quer ser um advogado. Você quer ser um juiz. Você precisa se formar. Você precisa obrigatoriamente se formar. Você quer passar em um concurso? Tá bom, não é uma formação acadêmica, mas é um concurso, é uma carreira que você quer seguir. Tá, você vai precisar passar. Você vai precisar ingressar nessas instituições, numa universidade ou em um concurso. A empresa que está fazendo o concurso. E para isso você precisa aprender redação. Aprender redação mesmo. Não é dar jeitinho. Não adianta... É por estar tentando dar jeitinhos que até hoje você não desenvolveu a sua redação, provavelmente. Você precisa aprender redação. Você quer ver um exemplo? Eu tenho um blog. Não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho um blog. Neste blog eu ensino em texto, redação. E eu tenho também alguns artigos que são redações prontas. Mas para o quê? O meu objetivo não é fazer como os pombos lá. O papai pombo que vai lá no filhinho pombo e vai lá e coloca a comidinha na boca deles, regurgita ali a comidinha enquanto eles estão crescendo. O meu propósito não é dar um mastigadinho, não é isso. Meu propósito é mostrar com essas redações prontas como são modelos de redações prontas. Modelos, muitas vezes para você se inspirar, muitas vezes para quem ler ali saber em que nível elas podem escrever, se elas aprenderem. Não é estou dando modelos prontos para ela pegar aquele modelo e utilizar num exame, não é isso. O meu propósito não é esse, ao escrever esses modelos. Mas só que, quais artigos você acha que são os mais acessados no meu blog? São os modelos prontos. Os artigos que ensinam redação são menos acessados. Porque o que as pessoas querem? Eles querem as coisas prontas. Só que não é isso que ensina a redação. Não é isso. Então, as pessoas tendem a querer o mais fácil. E é por isso que não aprendem. Então, não é dar jeitinho. Você vai precisar aprender se você quiser ingressar em alguma carreira. Você vai ter que aprender. Até porque, não se iluda,
Depois que você ingressar nessa carreira, você vai continuar escrevendo o resto da vida. Você vai escrever na faculdade, vai fazer provas discursivas muitas vezes. Você vai escrever lá na sua carreira, quando você estiver desempenhando, quando você estiver atuando naquela carreira, você vai precisar fazer relatórios, vai precisar fazer atas de reunião muitas vezes, vai precisar escrever em inúmeras situações. Então não se iluda. Quando chegar lá quando você estiver desempenhando essa função, você não vai poder recorrer a modelos prontos. Você vai ter que escrever com as suas palavras, com as suas ideias. E como você sabe, o tempo para nós estudarmos tudo isso, o tempo é curto. Há muitas disciplinas e você precisa se empenhar, você precisa focar totalmente. Então, o celular ele pode ajudar, mas se ele for um mecanismo de distrair, ele vai te atrapalhar. Você precisa o quê? Compensar a falta de talento, muitas vezes, com empenho, e por isso precisa focar mais. Você precisa estudar mais do que os outros, se você quiser ir além, então você precisa focar. E o celular ele pode ajudar, mas desde que você saiba trabalhar com ele. Quem sabe mais do que a maioria, quem foca em um conhecimento e deslancha naquele conhecimento, vai além nele, sabe mais do que os outros, tem mais notoriedade do que os outros e ganha mais dinheiro do que os outros. Por outro lado, quem não se empenha não tem a mesma notoriedade de quem se empenha e não ganha tanto quanto aquele que se empenha. Vou citar aqui um exemplo de uma menina que ela tinha uma doença rara. Ela tinha uma doença rara que o intestino dela ele não trabalhava, ele não tinha motilidade e os alimentos, quando chegavam lá, eles ficavam parados lá, eles não saíam. Então, o que ia acontecer se ela não tratasse isso? Ela iria morrer. E a maior parte das pessoas que têm essa doença, elas acabam indo a óbito. Só que essa menina, ela morava no Texas, a família dela pesquisou médicos que tratavam daquela doença e não encontrou médicos no Texas. Havia um médico só em Boston, que era o Dr. Nurko. E essa família ela foi obrigada a procurar um médico em outro estado e ainda por cima se submeter à fila de espera. Precisou aguardar vagas para poder dar o tratamento para a menina. Então, quando uma pessoa, e esse médico ele era especialista nessa doença, então quando uma pessoa ela tem essa história, ela é uma história real, ela foi retratada no filme Milagres do Paraíso. Quando a pessoa ela é boa no que ela faz, quando ela é boa mesmo, ela se empenhou e desenvolveu aquilo, ela tem mais notoriedade, ela é mais procurada e ela ganha mais. É isso que vai acontecer. Então, coloca isso na sua cabeça. Se você vai entrar no jogo, entra para ganhar. Entra para ganhar. Nunca entra para querer empatar o jogo. Sempre queira fazer mais. Mais do que o professor propõe, mais do que o livro traz. Você pode pesquisar mais do que o livro está trazendo. Vai sempre além. Qual é a recompensa disso, no final das contas? De abrir mão dos prazeres momentâneos para ter um prazer maior no futuro. Qual é a recompensa? Isso me traz aqui o experimento do marshmallow, que foi realizado nos anos 60 pelo Dr. Walter Mischel, da Universidade de Stanford. Nesse experimento, ele trouxe um grupo de meninos e colocou algumas iguarias, alguns doces, na verdade, alguns marshmallow, pretzels, cookies. Ele colocou alguns doces ali e falou assim para eles, vocês podem comer se vocês quiserem, tá? Fica
a cargo da decisão de vocês. Só que se vocês esperarem a minha volta, eu dou 2 para vocês. Ao invés de vocês comerem 1, terem direito a 1, eu dou 2. E ele saía e ficava uns 15 minutos fora e voltava. E quando ele voltava, alguns, na verdade a maioria, comia, não conseguia esperar. Só que aqueles que não comiam, eles ganhavam ganhavam 2, e eles foram acompanhados, todos esses meninos foram acompanhados por anos. E aqueles que conseguiam resistir, esperar o segundo doce, esperar um benefício maior do que um benefício imediato, eles tinham uma carreira mais bem sucedida do que os outros. Em todos os campos, tá? Não era só profissionalmente, não. Eles tiveram, em vários campos da vida, eles tiveram melhores condições do que os outros que não sabiam esperar. O que eu quero dizer com isso? Se você souber esperar o benefício que virá com essa abdicação dos prazeres que o celular traz, ou mesmo passeios, tudo que pode te tirar do estudo, da redação nesse momento, se você resistir a isso e se empenhar na redação, lá na frente você vai colher muito mais do que você colheria agora. Bom, resumindo, esquece esse negócio de não consigo escrever redação. Esquece. O que está faltando é empenho. Está faltando é empenho. Essa é a primeira mensagem que eu quero passar nesta aula. Está faltando é empenho. Veja o que você precisa fazer, dentre todas essas dicas aqui que eu dei, mas o que está faltando é empenho. E outra, a segunda mensagem que eu deixo aqui é: seja o melhor. Seja o melhor. Lute para ser o melhor, não lute para ser mediano. Lute sempre para tirar a melhor nota. Isso vai ser agora que você vai entrar no vestibular, você vai prestar no vestibular, prestar no concurso. Lute agora pela melhor nota e lute depois, quando você estiver lá numa carreira acadêmica, em um outro contexto, lute para ter boas notas também. Lute para estar sempre em destaque. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para você. Eu estou deixando aqui ao lado uma playlist com aulas completas como esta. Aulas completas, que são um verdadeiro curso de redação. Valem mais do que o curso. O que tem nessas aulas aqui, tem muitos cursos de redação por aí que não tem metade do que tem aqui nessas aulas. Estou deixando aqui a playlist e eu te vejo na próxima aula.